Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Odisseia, um canal dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual, nessa série especial em que nós estamos falando de prosperidade real. E hoje nós vamos tratar da conexão entre dois temas que a princípio pode parecer que não estão relacionados, e esse é um dos equívocos. A gente vai entender que eles estão muito relacionados, mas nós não podemos cometer 7 erros quando a gente trata da conexão entre esses dois temas. Estamos falando da relação de espiritualidade e finanças. 7 erros que você não pode cometer ao relacionar esses dois temas, porque qualquer um desses 7 erros compromete, às vezes de maneira decisiva, a prosperidade real. Antes da gente entrar nos 7 erros, eu gostaria só de deixar claro qual que é a nossa definição de espiritualidade aqui no Projeto Odisseia. Quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de uma religião específica. Todas as religiões têm a sua importância, têm o seu valor, têm o seu papel, mas a espiritualidade, ela não está definida por qualquer denominação religiosa. Eu costumo brincar sempre que, para mim, as religiões são como faces de uma mesma montanha. Todas elas, vividas com intensidade, com seriedade, apontam para o pico, apontam para o alto, fazem a pessoa crescer. Então, as religiões, elas têm o seu papel. Agora, quando nós falamos de espiritualidade, a espiritualidade para nós tem 2 dimensões. Uma dimensão da transcendência, da pessoa reconhecer que ela é mais do que a matéria, mais do que só o corpo físico, em graus diferentes, concepções diferentes, mas ela ter alguma crença de que ela não é só o corpo físico, ela não é só um conjunto de átomos, de moléculas, há algo mais, há algo imperecível, há algo que sobrevive. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa num Deus, demos o nome que quiser, cada pessoa tem a sua denominação, mas uma força criadora, uma força que está presente nos momentos difíceis, ou seja, todas as vezes que a gente se eleva acima do patamar de entender que a nossa vida é só resultado de coisas materiais, a gente está avançando em diferentes graus nessa transcendência. O outro aspecto da espiritualidade, o outro elemento, é a conexão. A pessoa que ela é espiritualizada, ela se conecta com as pessoas, ela se conecta com a natureza, ela se conecta com o cosmos, diferentes níveis de conexão. E por isso, é possível que nós tenhamos pessoas que, embora tenham rótulos religiosos, participem de determinadas denominações religiosas, não são espiritualizadas. E existem pessoas que podem se dizer ateus, não participar de nenhuma religião e que mesmo assim têm um alto grau de espiritualidade, ok? Então, só deixar isso claro que quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos nos referindo a esse elemento de transcendência e conexão. E quando falamos de finanças, finanças é a nossa habilidade, a nossa capacidade de conquistar, de receber recursos financeiros, de mantê-los e de multiplicá-los, não só no sentido de acumulação, mas multiplicar na transformação deles em elementos que podem ser úteis às outras pessoas. Então, finanças envolvem esses três níveis, essas 3 etapas. Então, vamos lá. Quando nós falamos de espiritualidade, da forma como definimos, e finanças, quais são os erros que as pessoas podem cometer ao conectar essas 2 coisas? O primeiro erro, e o mais frequente, é acreditar que o afastamento do dinheiro, dos bens materiais, vai produzir automaticamente um crescimento espiritual. A pessoa acredita que se ela ficar longe do dinheiro, se ela ficar longe dos bens, se ela não tiver nenhum recurso, por isso ela vai ser uma pessoa mais espiritualizada. E esse é um grande equívoco, porque o dinheiro ele não vai tornar a pessoa mais ou menos espiritualizada. A pessoa que ela é espiritualizada, pelo contrário, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, ela vai utilizar o recurso no sentido de dar mais impacto, ampliar o impacto da sua espiritualidade no mundo. Então, quando a gente pensa em finanças e espiritualidade, não é a ausência ou presença de recursos financeiros que vai definir se a pessoa é mais ou menos espiritualizada.
Nós podemos ter pessoas que estão em mansões, que têm grandes empresas e que são altamente espiritualizados. E podemos ter pessoas na sarjeta que não são espiritualizadas. Ainda se preocupam somente com as coisas materiais. Então, primeiro equívoco, nós não podemos confundir o afastamento das coisas materiais, do dinheiro, dos bens, com a aquisição de espiritualidade. O segundo erro que as pessoas cometem ao relacionar finanças e espiritualidade é desprezar as oportunidades de crescimento, aprendizado e impacto social que o dinheiro pode trazer quando ele está conectado com a espiritualidade. Eu sempre gosto de brincar que quando a gente está começando a empreender, quando a gente está trabalhando numa empresa, quando a gente está desenvolvendo uma carreira, nós estamos também num jogo espiritual. Existem aprendizados importantes que nós podemos ter quando a gente está lidando com dinheiro. Eu não estou dizendo que seja a única forma, que não tenha outras alternativas, mas lidar com recurso financeiro é uma excelente oportunidade para que a gente possa se conhecer, saber onde estão as nossas fragilidades, onde estão as nossas virtudes. Uma pessoa, por exemplo, que monta uma empresa, que monta um negócio, ela vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre si mesma, sobre o seu estilo de gestão, como é que ela se relaciona com as outras pessoas, como é que ela desenvolve seus planos estratégicos, como é que ela lida com as situações de crise, como é que ela lida com os problemas, como é que ela lida com a abundância. São oportunidades de aprendizado. Por isso, negócios são também jogos espirituais, porque a gente acaba sendo exposto a uma diversidade de situações que vão lançar luz sobre o que nós somos, o que a gente pode aprender, o que a gente tem que corrigir. Imagine, por exemplo, uma pessoa que monta uma pequena empresa, ela vai ter que lidar com pessoas diferentes, diversas. Vai ter que lidar com os clientes, vai ter que lidar com os fornecedores. Isso vai ampliar as suas conexões, a sua capacidade de se conectar com pessoas que pensam de uma maneira diferente, mas que estão ali para um propósito em comum, se conectar com a diversidade, entender necessidades dos outros, amplia a nossa capacidade de lidar também com essa dimensão da espiritualidade, que é a conexão. A pessoa vai, às vezes, até que ter que buscar um pouquinho, né, de transcendência em cima do próprio ego, porque ela vai ter que separar. A gente sabe que, às vezes, você está conduzindo uma empresa, conduzindo uma equipe, eu já gerenciei equipes muito grandes, e tem uma hora que você precisa entender que, embora você, como pessoa, tenha determinados pensamentos, tenha determinadas expectativas, aquele projeto deve falar mais alto. Você precisa superar aquilo que é a sua visão individual para que aquele projeto possa alcançar o objetivo, o propósito dele. A gente começa a exercitar esses elementos. Então, desprezar essas oportunidades é como se a gente fosse matriculado numa escola e, de repente, a gente pega o caderno, rasga, põe fogo no lápis, porque a gente quer aprender as lições mais rápido. Não vai acontecer. Aproveitemos o recurso que está à nossa disposição para utilizá-lo com maturidade, entendendo como é que ele deve ser utilizado, porque assim nós estaremos conectando espiritualidade e finanças. O terceiro erro que as pessoas podem cometer ao relacionar finanças com espiritualidade é desprezar o impacto social que o uso correto e maduro do recurso financeiro pode trazer. Quando a gente pensa no que uma pessoa pode realizar com recursos financeiros, obviamente que isso não é restritivo, não é só quem tem recurso financeiro que pode fazer alguma coisa no campo social. E, aliás, nós temos exemplos a rodo de pessoas que, embora não tenham recurso financeiro, produziram impactos sociais de relevância. Mas também nós não podemos esquecer que quando o recurso financeiro está disponível, ele pode ser aquele amigo que nos representa onde a gente não está. Às vezes a gente está, por exemplo, com um parente doente, uma pessoa sofrendo, ela precisa de um apoio hospitalar, talvez a gente não consiga estar presente junto daquela pessoa. Mas a gente pode utilizar o recurso financeiro para que aquela pessoa tenha melhores acomodações, melhores médicos, para que não falte o medicamento, para que ela possa receber os cuidados que ela precisa, que ela merece.
A gente pode, às vezes, converter o recurso financeiro em elementos de educação, em elementos de prosperidade, para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento do outro, para promover o progresso em determinadas áreas. Nós não podemos minimizar o impacto social do dinheiro. Os recursos financeiros podem nos auxiliar, sim, a desenvolver ações que são meritórias do ponto de vista social. E quando a gente começa a desconectar, a gente empresta ao recurso financeiro um caráter de alguma coisa ruim, a gente deixa de utilizá-lo para isso. E, na minha visão, é por essa razão que muitas pessoas que às vezes têm bom coração e que poderiam estar fazendo muito bem para muitas pessoas, acabam não realizando na extensão que poderiam, porque elas têm crenças limitantes em relação ao dinheiro, ou veem como algo negativo, como algo ruim, e por isso deixam de deixar o impacto social que o dinheiro pode causar. O quarto erro que as pessoas podem cometer ao relacionar finanças e espiritualidade é separar os dois eus, né? Um eu que é o eu profissional, um eu que cuida do dinheiro, e o outro eu que é o eu que cuida da sua espiritualidade, e aí entendendo também a sua religiosidade. Na verdade, nós somos pessoas únicas, e nós não podemos separar essas duas coisas. Se a gente está operando as nossas finanças, se a gente está fazendo investimentos, nós somos pessoas que temos determinados padrões de ética, de comportamento. A gente, quando está cuidando da nossa religiosidade, se a gente tiver os nossos recursos financeiros, a gente pode conectá-los para que a gente possa desenvolver isso, para que a gente possa dar maior extensão ao impacto dessa nossa espiritualidade. Então a gente não pode separar esses dois eus. Eu vou dar um exemplo que deixa isso bem claro. Eu tenho um amigo que trabalhei com ele há muito tempo atrás, uma pessoa muito hábil em investimentos, em operações, trabalhava com investimento em ações, já tinha um nível bastante avançado, e ele tinha uma regra com ele. Ele não investia em empresas de cigarro e nem de armas. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, escuta, por que isso, né? Por que você tem essa regra? Ele falou, Saulo, porque eu não quero que o meu recurso financeiro alimente uma indústria que pode trazer problemas de saúde para as pessoas ou uma indústria que incentive a violência. Então, assim, a minha regra é, eu não invisto nesses dois negócios. Empresas assim, a gente sabe que essas empresas às vezes pagam dividendos muito altos, elas podem ter rentabilidade, mas no caso dele, porque esses dois eus estavam conectados, né? O eu que busca a sua espiritualidade e o eu que cuida das finanças, ele tomava decisões financeiras que poderiam caminhar numa direção diferente se ele não tivesse essa integração do que ele representa. Então, quando a gente pensar em finanças e espiritualidade, não vamos separar isso da nossa vida, somos uma única pessoa. Quando a gente estiver cuidando da nossa espiritualidade, busquemos utilizar os recursos financeiros com maturidade, com sabedoria. E se a gente está tomando decisões em relação às nossas finanças, busquemos também os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que está conectado com a nossa espiritualidade, para que aquilo tenha um sentido mais profundo. O quinto erro que as pessoas cometem ao conectar finanças e espiritualidade é ignorar a liberdade que uma boa gestão financeira, que saber lidar com os recursos financeiros, pode trazer para a pessoa. E por que eu falo da liberdade? E na atualidade, muitas pessoas se sentem oprimidas, se sentem limitadas, passam por situações de escassez, e isso força com que elas tenham que buscar o recurso financeiro, às vezes sacrificando horas de trabalho, tempo com a família, e dessa maneira, o grau de liberdade que essas pessoas possuem é um grau limitado, é um grau restrito. Nada de errado com isso, mas é uma situação que é preciso reconhecer que a pessoa não tem total liberdade. Eu conheço pessoas que às vezes têm que se dedicar a 2, 3 empregos para pagar as contas no final do mês. E isso as priva de estar em casa, se conectando com os seus filhos, com seus esposos, suas esposas. Então, quando a gente pensar em finanças, lembremos que a finança, bem administrada, bem gerida, com cautela, com estratégias e ferramentas adequadas, ela leva a maior liberdade. E essa maior liberdade dá a condição das pessoas de se desenvolverem mais, de crescerem.
de buscarem, inclusive, uma espiritualidade mais profunda. Não estou dizendo aqui que isso é impossível ser feito quando a gente tem restrições, mas o que eu estou dizendo aqui, o dinheiro proporciona liberdade. A liberdade tem seu valor. Imaginemos, pensa na sua vida agora. Você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. Imagine se você não tivesse que trabalhar para ter o recurso financeiro para pagar as contas no fim do mês. Que você já tivesse o suficiente para poder os rendimentos das suas aplicações te proporcionarem viver com dignidade, ter as coisas que você quer e você pudesse escolher o que fazer com as 24 horas que Deus deposita todas as manhãs quando você abre os olhos na sua mão para que você faça um bom uso delas, fazendo que você tivesse total liberdade em relação ao seu tempo. Falando do aspecto de espiritualidade, de social, família, você faria coisas diferentes daquela que você faz hoje? Você passaria mais tempo com seus filhos? Você passaria mais tempo com a sua esposa? Você passaria mais tempo buscando aprender alguma coisa? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas questões, significa que mais liberdade na sua vida poderia te trazer mais crescimento, mais aprendizado, mais conexão. E por isso, nós podemos entender as finanças como sendo esse elemento que nos proporciona essa liberdade que favorece o caminho da felicidade. Eu não estou dizendo que ela determina. Pode ser que a pessoa, por um uso equivocado dos recursos, inclusive, complique a sua vida. Mas não é o seu caso que está nos ouvindo agora. Estou falando com você porque eu sei que se você tivesse mais liberdade, você iria utilizar isso na construção de mais felicidade para você e para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, nós não podemos menosprezar o papel das finanças para nos conferir mais liberdade e, consequentemente, maior espiritualidade, maior conexão, maior aprendizado, maior crescimento. O sexto erro que as pessoas cometem ao conectar finanças e espiritualidade, esse aqui é um erro que dificilmente eu passo um dia sem me deparar com ele. É o erro da gente construir crenças baseadas em análises religiosas que conferem ao dinheiro um aspecto negativo. Essas crenças religiosas, que às vezes derivam de uma leitura incompleta ou superficial de determinados textos da Bíblia, ou do budismo, ou de qualquer outra religião, quando a pessoa traz desses textos esses elementos que não estão presentes neles e que condenam o dinheiro pelo dinheiro. Esses textos têm o objetivo de fazer com que a gente cresça espiritualmente, e todos eles têm seu valor. E é importante que a gente entenda com a profundidade para que a gente não caia na construção dessas crenças, que às vezes vem do que a nossa família falava, do pai, do que a gente escutou na igreja, no centro espírita, numa comunidade evangélica, protestante ou de outra religião, afrodescendente, budismo. Às vezes a gente ouve coisas de pessoas que às vezes estão até bem intencionadas, mas elas fazem uma conexão equivocada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum. Dentro de uma área que eu particularmente conheço um pouco mais, que é a área do cristianismo, às vezes as pessoas têm muito medo de ganhar dinheiro porque dizem assim, não, está escrito lá que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ok, entendido dessa forma dá até um pouco de medo mesmo. Mas se a gente for voltar ao texto do Novo Testamento, o que Jesus está dizendo ali não é uma condenação ao dinheiro. Até mesmo porque, em outras passagens, Jesus louvou o dinheiro. Os 2 óbolos da viúva. Jesus louvou o dinheiro quando tratou daquela parábola dos talentos, em que Deus distribui os bens, né, que é uma parábola muito bonita, que fala sobre essa questão da prosperidade. Jesus honrou o dinheiro quando pagou os impostos. Então, quando utilizou a dracma perdida, no exemplo da parábola que ele contou. Então, existe uma série de situações em que Jesus se referiu ao dinheiro. Será que nessa passagem especificamente ele queria dizer que tudo aquilo que ele falou em outras circunstâncias estava errado e que o dinheiro é ruim mesmo por si só? Obviamente que não. Jesus naquele momento estava condenando o apego ao recurso financeiro. O apego que impedia a pessoa de avançar para o próximo nível, porque ele já tinha chegado
A história da qual deriva essa afirmação de Jesus é a história do jovem rico, que procura Jesus para dizer assim, olha, eu já fiz muitas coisas, né? O que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus primeiro fala para ele, ó, conhece os mandamentos, honrará teu pai e tua mãe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e cita ali uma parte do decálogo, e aquele jovem fala assim, olha, isso tudo eu já faço. E Jesus, o texto é curioso porque ele diz assim, Jesus amou aquele jovem, porque ele percebeu que ele já tinha dado um passo, já tinha avançado muito. Aí, para aquela pessoa que já tinha avançado, Jesus propõe um outro aspecto, que é desprender-se. Mas aí aquele jovem não consegue se desprender, ele ainda está apegado. Então, a condenação é ao apego e não ao dinheiro em si. E aí a gente poderia passar aqui horas e horas, eu não vou me delongar muito aqui, mas para a gente ter muito cuidado com essas crenças negativas em relação ao dinheiro que derivam de leituras superficiais de textos religiosos. E os textos religiosos são muito importantes. Eles têm um impacto na vida de muitas pessoas. Só que lidos de maneira inadequada, eles podem produzir essas crenças em relação ao dinheiro que podem fazer com que a pessoa se afaste daquela busca de prosperidade real e legítima. O último erro, nosso sétimo erro, quando a gente fala de conexão de espiritualidade e finanças. Esse erro, ele acomete normalmente as pessoas com mais idade. Que é a pessoa acreditar que existe uma janela de oportunidade para ela começar a cuidar das suas finanças, para ela pensar no futuro. Eu sei que a hora que a gente olha pela internet, normalmente as pessoas fazem conta com 40, 50 anos, aí a pessoa que está ali com seus 60, 70, fica pensando, poxa, né, eu não tenho mais esse tempo, e agora? Então já perdi a janela de oportunidade para preocupar com as minhas finanças. Esse é um grande equívoco, mas um equívoco enorme, porque o melhor momento para você começar a se preocupar com as suas finanças é agora. Exatamente porque isso está conectado com a sua espiritualidade. Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa numa continuidade, em algo que vai continuar, ou seja, a nossa vida não vai terminar naquele momento em que a gente recebeu o bilhete de partida. A nossa vida continua. Mas o mais importante, até chegar esse momento, a gente vai deixar alguma coisa. Pode não ser uma árvore frutífera, pode não ser aquela árvore que já esteja frondosa, a herança, né, com todos os frutos ali, mas pode ser uma semente, pode ser uma sementinha que uma pessoa vai deixar para os filhos, que vai deixar para as pessoas que precisam. Pode não ser um grande patrimônio, mas pode ser alguma coisinha que a pessoa vai legar para aqueles que vão vir depois. A gente ter a concepção de que nós somos sementes nessa grande conexão que entrelaça todas as almas é uma conexão importante entre espiritualidade e finanças. Inclusive porque ao se dedicar, ao aprender a mexer com dinheiro, a fazer aplicações, nós também vamos ajudar as futuras gerações. A gente vai deixar o exemplo, a gente vai deixar não só algum recurso, mas também um exemplo de como cuidar dele. Imaginamos uma pessoa que esteja aí com seus 70 anos de idade, e ela resolve hoje falar assim, olha, eu vou cuidar das minhas finanças, vou entender como é que isso funciona. Essa pessoa vai aprender coisas novas, vai servir de exemplo para outras pessoas que podem estar na mesma faixa etária, pode deixar conhecimento e algum patrimônio para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus filhos, pode não ser um grande patrimônio, mas imagine o impacto que pode ter uma pessoa receber ali uma pequena quantia de herança, dizendo assim, olha, isso aqui foi o que eu consegui economizar, que eu juntei, tratando dessa forma, eu espero que você faça um bom uso disso. Nós estamos alavancando as futuras gerações. Conhecimento sobre finanças, como gerir os nossos recursos financeiros, é algo de fundamental importância. Eu vejo pessoas que estão com a juventude, maioridade, maturidade, que não têm noção sobre isso. E esse ciclo vicioso pode ser quebrado por uma pessoa com 70, com 75 anos de idade, que se dispõe a ser uma semente aonde ela está,
ainda que ela não possa ser o fruto. Algumas vão poder ser o fruto. Algumas, se começarem a se preocupar agora, se você está na caixa dos 20, 30, 40 anos, você pode começar agora, para que aquilo que você vai deixar sejam frutos maduros, não só de recursos, mas também de exemplo de conhecimento. Agora, não existe um momento, uma janela de oportunidade que se fecha. Nós podemos, a qualquer momento da nossa vida, nos tornar uma semente para as futuras gerações. Isso é uma escolha que nós podemos fazer hoje. Passamos aqui, então, pelos 7 erros que normalmente as pessoas cometem ao conectar espiritualidade e finanças, e eu espero que, a partir de hoje, esses erros já não façam mais parte da sua trajetória. Mas eu gostaria muito de saber, algum desses erros você os comete? Deixa aqui nos comentários. Tem algumas outras coisas que você acha importante, que às vezes a gente comete de equívoco ao conectar? Deixa também seus comentários aqui. Nós gostamos de ler todos esses comentários. Deixa suas dúvidas, seus questionamentos. Quem sabe a gente pode pegar um questionamento desse e preparar um conteúdo para responder às suas dúvidas, porque essa série Prosperidade Real, ela foi criada com muito carinho para você que nos assiste, para você que nos ouve, para que você consiga alcançar essa prosperidade real. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.